Ô, pastor Natalino, sobre esse tema que o pastor Takayama está falando, e o tema que nós iniciamos, a questão da modernização. Antes de nós começarmos aqui, tanto eu e o Jacques estavam conversando sobre uma determinada igreja que chegou na cidade. E de um dia para o outro, essa igreja estourou. E os bastidores que a gente conhece são profissionais. Não são pessoas que foram ao campo igual o senhor, igual o pastor Natalino, para ganhar almas. São pessoas profissionais que atraem essas pessoas para a igreja, trazendo pessoas de renome para que a igreja lota. Aí os pastores de igrejas menores falam, poxa, o que eu estou fazendo que a minha igreja não cresce como essa que cresceu? E perceba, Salatiel, que o Gunnar Wing e o Daniel Berg não vieram para os grandes centros de São Paulo, Rio, Porto Alegre ou Curitiba. Chegaram em Belém, que era uma terceira, nem era, nem. Eles vieram para Belém e evangelizaram aquele Nordeste. Os pastores que estavam no Nordeste, vocês se lembram que antes deles vieram os homens cultos e evangelizaram, eram formados em eclesiologia, meu Deus do céu, formados na Bíblia, em bibliologia, e Jesus não foram esses homens que evangelizaram, que eles vieram antes de Jesus. Eles vieram antes dos missionários Gunnar Wing e Daniel Berg. E não foram eles que evangelizaram, foram esses homens que evangelizaram. Guarde bem isso. Não é cultura, não é um interesse e também não são os milagres, porque tem gente que está atrás dos milagres. Não são os milagres, é o poder de Deus, a palavra de Deus. E vocês entendam que Jesus não segurou ao ponto de chegar a cumprimentar os discípulos. Não foi, nem cumprimentou. Ele disse, vocês também não querem ir? Ele chamou, e o Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse, para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Você não está fazendo favor nenhum à denominação, ao pastor, nem a Deus você está fazendo favor. Você está fazendo favor para você mesmo. É para você mesmo. É para você mesma. Porque a palavra de vida eterna na igreja é o pensamento de Deus, é as palavras de vida eterna que está na igreja. Não é o homem, não é... hoje em dia, existem até igrejas que têm televisão e rádio, e não é isso. Se você quer crescer, não é pela cultura, não é pela milagre e não é por interesses materiais. É pelo poder do Espírito Santo. É por você mesmo. É você que precisa de Deus. Você vai para a igreja, não é... E eu vou até aqui profetizar. As igrejas vão esvaziar. Meu Deus. Vai ser Deus nos acuda. Uma calamidade, né, pastor? E está acontecendo isso já. Já vai haver um esvaziamento de igrejas, mas depois vai crescer de novo, porque é a pessoa. Você, meu querido, você, minha jovem, é que você precisa de Deus. Não está fazendo favor nenhum ao pastor, nenhum ao líder da igreja. Você não está fazendo favor nenhum para homens, nem para denominações.
é para você mesmo, nem para Deus você está fazendo favor. É para você mesmo, é você que precisa de Deus. Amém. E é nessa linha aí, pastor Natalino, essa modernização, como o pastor Takayama frisou aqui, ela automaticamente vai corrompendo os bons costumes dos antigos, dos crentes raiz, ao ponto de se aliançar com essas pessoas. Antes de vir para cá, eu estava conversando com o pastor Takayama, que um grande líder nosso aqui no Brasil, que defendia a sã doutrina, agora se alinha com a esquerda. Não é o mérito político que quero entrar aqui, mas vê os valores sendo invertidos. Para quê? Para que as suas igrejas sejam cheias de pessoas mais vazias do Espírito Santo. Vai encher, mas vazia do Espírito Santo. E se levantou, há um tempo atrás, o movimento G12. E eu já quero aqui dizer que eu não estou falando contra esse movimento. Mas levantou o movimento G12, o MDA, e aí vai, né? Só que isso Jesus já tinha feito há muito tempo. Aí vai dizer, a minha igreja cresce porque eu tenho esse modelo. Não, a igreja de Cristo só vai crescer se continuar no modelo de Cristo. Não é, pastor Natalino? Se vocês quiserem a seguir o Salatiel, vocês têm que saber que a igreja tua vai crescer se tiver o modelo de Cristo. Entre pelo caminho da humildade. Na verdade, eu nada contra a modernidade, a inovação, quando não se negocia princípios. Aliás, eu imagino que se Paulo, Pedro, João vivesse nos nossos dias, ele se utilizaria de toda essa tecnologia para atrair pessoas a Cristo. O difícil é quando, o complicado é quando o homem de Deus que outrora defendia esses valores morais, doutrinários, agora abre mão deles no afã de ver a sua igreja cheia, no afã de ajuntar uma multidão. E a bem da verdade, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua última prisão, na sua última viagem, ele escreveu 2 Timóteo. E ele repete parte do que ele já havia comentado na sua primeira carta a Timóteo. E no capítulo 3, ele diz assim que a corrupção seria tão grande nos últimos dias que os homens amarão muito mais o seu ventre, amantes de si mesmo. E ele citou algumas qualidades: presunçosos, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes, sem afeto natural, irreconciliáveis. E nós estamos vivendo esse tempo. E a igreja, como disse Jesus, é sal da terra e luz do mundo. Então a igreja, que deveria manter os princípios e preservar esse caráter de Cristo, esta pureza da sã doutrina, agora está se dobrando no afã de ver a igreja cheia. Mas é bem verdade, igreja cheia de pessoas vazias de Deus. Nós lamentamos esse quadro e não estamos aqui generalizando. Há grandes igrejas, igrejas que inovaram, igrejas que reformularam a sua maneira de evangelizar, de pregar a palavra, e que são igrejas que mantêm a sã doutrina. Nós louvamos a Deus e nós, como diz o ditado, tiramos o chapéu para esses pastores que não negociaram princípios.